Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, meus queridos amigos. Gostava imenso de poder abraçar um a um. Não dá. Paciência. Um dia dará. E é isso que nos alegra e nos motiva e nos ajuda a caminhar. Pois bem, nós hoje realmente vivemos um dia que foi separado, que foi dedicado para os ministérios da criança na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sinto-me grata pelo desafio que obrigou-me a refletir, a estudar, a orar, a sofrer, para poder apresentar os conteúdos, essencialmente, que tenham a aprovação do nosso Pai do Céu, mas que nos levem também a uma introspeção, a uma análise da nossa postura, da nossa vida, como pais, mas também como filhos. E é ótimo termos muitas crianças. Qual foi a classe que eu esteve presencial? Primários, a classe de primários. Meus queridos, é muito bom ver-vos aqui na igreja. Bom, o objetivo principal, ou um dos objetivos principais destes ministérios é sempre serem um veículo motivador e de amparo no processo de crescimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de crescimento espiritual. Através do estudo diário da Bíblia Sagrada, num culto familiar atrativo, alegre, motivador, as famílias unem-se, adquirindo competências para viverem cada dia com melhor qualidade, sentindo as bênçãos que vêm da obediência às orientações do Criador. Experimentando esta forma de estar, poderemos depois mais facilmente partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Vamos ao livro de Isaías, ao capítulo 54. Não tenho o atrevimento de pedir emprestada a Bíblia ao meu querido amigo Paulo Sérgio, mas já pedi como prenda um dia destes, uma Bíblia destas que eu vou ver online, mas gostava de ter em papel, sou da época do papel. E pronto. Isaías 54, no versículo 13, diz: "E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante." Luís, verdade ou mentira? É um desejo profundo do nosso coração. É ou não é, meu querido? É! Que os nossos filhos sejam felizes, que os nossos filhos... Maria, é o que os teus pais mais desejam, querida. Tu sejas uma jovem que se transforme numa mulher feliz, com competências, com capacidades de decisão. Quando vêm os problemas, tu, com o auxílio do Pai do Céu, tomares as decisões. É verdade ou não é verdade, meus queridos pais e mães presentes? É isto que nós mais desejamos para os nossos queridos, amados filhos. E esta é uma promessa fantástica que o nosso Deus nos dá. Deus ama-nos de uma forma incondicional. A lição desta semana, mexeu nas estruturas. mexeu. E muito obrigada, Paulo, porque aceitaste esse desafio. E se não as estudarmos, desafio a mim própria a voltar a ler, a voltar a estudar, porque ela é de uma importância tremenda na nossa vida do dia a dia. Quantas vezes nós pais ficamos apreensivos? Paulo Damásio, verdade ou mentira, amigo? Ficamos apreensivos, questionando. Agi bem, não agi bem? Devo fazer assim, não devo fazer assim? É terrível. Mas, muitas vezes, nós também ficamos com preocupações. Meus queridos 4 maravilhosos jovens, ao lado ali da família da irmã Yael. Nós pais somos assim, queridos. Se um dia vocês forem pais, também vão ver que vão ser assim. Nós preocupamos-nos com as decisões que vocês vão tomando, as vossas posturas, as vossas atitudes. Pronto, é algo que nós
que faz parte da nossa estrutura como pais. Quando nós vemos imagens, como vimos, Samuel, eu penso que tu viste na televisão, se calhar, ou viste em algum lado, imagens daquelas inundações que existiram, viste, Samuel? Ok. Imagens incríveis. Assolaram aquele continente em que nós vivemos. Não foi lá na Conchinchina, foi aqui, próximo de nós. A força da água é de tal forma que arrastou casas, pontes, carros, pessoas, animais. Ui, que coisa horrível. E nós pensamos, nenhum lugar é seguro. Nenhum. Claro que nós podemos e devemos tomar precauções, é lógico, não é, Isaac? Se nós construímos uma casa num terreno de areia, mesmo à beira de um rio, mesmo com aquele ar pacífico e tranquilo de um riozinho sereno e tal, não sei quantos, nós, à partida, aquela casa não terá a estabilidade, que tenha uma outra que seja edificada em cima de uma rocha. Claro que vocês podem me dizer, pois, em cima de uma rocha, diz assim a Joana para mim. Olha, então, e se é vulcânica? E se há uma falha tectónica? Queridos, pois, sem dúvida, tudo aqui tem alguma instabilidade, mas nós fizemos o que era possível, aquilo que estava à nossa mão. Na meditação matinal de ontem, Ellen White foi buscar um texto de Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20 a 22, e vamos lá. Eu sempre a pensar na Bíblia do Paulo, mas vou para a minha. Estou a brincar, querido. Obrigada, meu amigo. Efésios, capítulo 2, 20 a 22, diz: edificados sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Walter, os edifícios, tu sabes isto muito melhor do que eu, mas os edifícios têm de ter estruturas, e estruturas adequadas. Deve-te fazer impressão como a mim. Vendo na televisão aquelas imagens, um prédio em Miami, como se fosse um baralho de cartas, Rui. Em Lisboa, no Porto, bolas. E a minha casa? A casa onde eu vivo? Será que pode acontecer uma coisa daquelas? Ok, amigos? Paulo fala-nos de que nós precisamos de edificar, Valdecir, a nossa casa, estrutura, em algo extremamente sólido. Meu querido Ricardo, não é aqui, nem ali, nem acolá, é em Jesus Cristo, porque a Bíblia o diz, e Deus nunca mente nem nunca falha, que é nesta pedra de esquina que nós devemos edificar a nossa casa. Daí é aí que, minhas queridas crianças, meus queridos adolescentes, meus queridos jovens, o Ministério da Criança existe, e a Escola Sabatina, as lições da Escola Sabatina, para nos ajudarem a edificar a nossa estrutura. Ellen White, no Grande Conflito, diz: é em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se tornar num templo que honra o Senhor, um lugar onde Deus habita pelo seu Espírito. Fantástico. Mas, meus queridos, eu gostei de ouvir a Isadora. Ai, gostei, amiguinha. Gostei. E gostei de ver aqueles bonecos e a vida é bela. A vida é bela. Não sei se alguém já viu o filme A Vida é Bela. Dava pano para mangas, dá pano para mangas. Ok, tem coisas maravilhosas, belas. E a vida vai ser ainda muito mais bela. Mas, entretanto, a realidade, Inês, é que, e quem é monitor das classes infantis ou de adolescentes, depara-se com uma realidade de que nos parece que não está ainda muito enraizado
o hábito do estudo diário da lição da escola sabatina. Isso é uma preocupação. Um corpo que não é alimentado fica debilitado e pode morrer. E a fé morre com muitíssima facilidade. Basta uma pequena cedência, mais uma. E foi. A saúde é uma enorme riqueza, mas não é só física. É mental, é emocional e é espiritual. Jussara, quando tocas no piano, pela graça do Senhor, alimenta muito a nossa parte espiritual. Obrigada. Paulo, Deus deu-te um dom. E ouvir-te tocar os hinos do Senhor fazem muito bem também à nossa alma. Mas podemos perguntar, mas porquê que acontece esta situação de nos esquecermos, não lermos, não nos alimentarmos devidamente? E eu pergunto, e os adultos? E os monitores da escola sabatina? Será que nós, cada dia, estudamos a palavra da vida? Compete a cada um de nós dar uma resposta honesta. Não vale a pena mentir. Para quê? Mentir para quê? Deus tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Não vale a pena. Mas, como nós vimos e muito bem na lição desta semana, Deus, Liuba, ama-nos de uma forma incondicional. Mesmo sabendo as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos problemas, as nossas limitações. Bom, nós temos todos uma vida muito atarefada, é verdade. Mas eu li esta semana o testemunho de uma amiga que me tocou muito e em que ela dizia, mais do que uma vida atarefada, eu acho que o real problema é a nossa incapacidade para estabelecer as prioridades adequadas. Uau! Aquilo mexeu-me de tal ordem que eu escrevi e pus no frigorífico e pus no espelho da casa de banho vaga e da Maria Avessa Prendes. Ok. A nossa incapacidade, muitas vezes, para fazer as escolhas de vida, minha querida Andréia. Deus sabia que tudo isto ia acontecer. Por isso, e vamos a Êxodo, ao capítulo 20, e por isso Deus deu orientações. O roadbook, ele diz como é que isto funciona, como deve ser. E Deus diz no versículo 8, do versículo 8 ao versículo 11, ok, então lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado, dia do Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás. Calma aí, isto não é para preguiçar 7 dias. Ok? Nem o 7º é para preguiçar, sequer. Reparem, 6 dias trabalharás. Pois o Davidzinho precisava estar a trabalhar. Trabalhar, nós precisamos de trabalhar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Precisamos de trabalhar todos. Ok? O trabalho é indispensável ao nosso bem-estar. Ok. Mas no 7º, lembra-te. E é o sábado do Senhor teu Deus e não farás nenhuma obra. Nem tu, nem, o que é que lá está? Teu filho, nem a tua filha, as nossas crianças, os nossos filhos, nem os nossos servos, nem as nossas servas, nem o animal, nem o estrangeiro, porque Deus é o Criador. E porque Deus criou 6 dias e criou o 7º, com objetivos muito especiais. O sábado é um dia para nós recordarmos, para nós estudarmos a sua palavra, para comungarmos em família, para fazermos o bem, para partilharmos as riquezas que recebemos do nosso Deus, para adorarmos aqui. Qual é a câmara que me está a filmar? É essa? É esta? Aqui, mas também aí, meus queridos, aí em casa. O Senhor diz
que onde estivermos 2 ou 3 reunidos, Ele está no nosso nome. A Suzy pediu a presença do Espírito Santo aqui, mas também aí, em casa, onde se encontra. Mas eu pergunto, que imagem estamos a passar aos nossos filhos acerca do sábado? Como é que nestes tempos de pandemia em que não podemos vir todos à igreja e usamos muito o online, nós vivemos os momentos da escola sabatina na nossa casa? Como? Será que nós aprontamos cedo? Vestimos a nossa melhor roupa? Estamos em casa, Guida? Pois estamos. Mas vamos pedir a presença do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Será que nós, a horas, nos ligamos? Será que nós criamos um ambiente que estimula o louvor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para nós próprios? Se não o temos feito, é sempre tempo de mudar. Preparemos-nos a nós e aos nossos filhos para a adoração, para o louvor. Mas não é só no sábado que nós nos precisamos de alimentar. Nós precisamos de sentir vontade de comer a palavra e sentir que ela é agradável ao nosso paladar, mesmo que nos incomode o que lá está escrito. Nós necessitamos de, tendo essa experiência, passá-la aos nossos filhos de forma alegre, de forma dinâmica. A palavra de Deus é viva. Não é uma coisa monótona, aborrecida. Se não nos apetece, supliquemos ao Pai do céu, que promete que tudo aquilo que nós pedirmos de acordo com a sua vontade, Ele nos dará no tempo adequado. Em João, no capítulo 15, no versículo 16, nós lemos: não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, Ele vos conceda. Não me apetece nada esta lição da escola sabatina. Não me apetece nada. Nada. Mas isso é vital. O estudo da palavra de Deus diariamente é vital para a nossa sobrevivência. Então, peçamos a Deus: Senhor, não me apetece, ajuda-me, estimula-me, só um bocadinho. E pronto, e se nós lermos um bocadinho, achamos engraçado e vamos estudar mais um bocadinho. E pedimos a presença do Senhor, e o Senhor tem poder para nos estimular nesse sentido, nutrirmos e ajudarmos os nossos filhos também nessa nutrição. No Lar Adventista, na página 182, nós podemos ler: as influências formativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas, essas influências, graduais, mas sendo exercidas na direção de vida, tornam-se um fator de alcance em prol da verdade e da justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás educá-la-á por meio dos fatores da sua escolha. Quão importante, pois, é a influência do lar. Amor, disciplina, ordem, balizas, diálogo, nada de monólogos, reuniões aborrecidas e longas. As crianças, está provado, têm a capacidade de ter atenção durante 10, 15 minutos. Não mais do que isso. E os bebés, até 5 minutos. Meus amigos, portanto, temos de aproveitar aquela janela da oportunidade e fazê-lo de uma forma sábia e dinâmica. E perguntam: mas eu não sei bem o que é de fazer. Mas como é que eu hei de fazer? Como é que se faz? Como é que... Famílias segundo o coração de Deus. Um livro indispensável nas nossas casas. A partir da página 147, nós aprendemos, temos dicas. Agora ele já tem um novo visual, mais bonito.
dicas para como é que fazemos um culto para uma criança dos 0 aos 3 anos, numa criança no pré-escolar, numa criança do primeiro ciclo, na adolescência, nos jovens adultos, etc, 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 por pessoas que aprenderam, que sabem, e nós lemos, tiramos ideias e procuramos, com a ajuda do Senhor, aplicar na nossa casa. Augusto Cury, um reputado cientista na esfera das emoções, disse: os filhos não precisam de pais extraordinários, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar no seu coração. Pais brilhantes dão o seu tempo, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas. Diga aos seus filhos que eles não estão no rodapé da sua vida, mas que estão nas páginas centrais. Chorar e abraçar são mais importantes do que dar-lhes fortunas ou fazer-lhes imensas críticas. Prepare o seu filho para ser, pois o mundo o preparará para ter. Que educação é esta que fala sobre o mundo em que estamos e cala-se sobre o mundo que nós somos? Perguntemos aos nossos filhos: o que é que se passa contigo, meu querido? Precisas de mim? Tens algum problema? O que posso fazer para te tornar mais feliz? Vou contar-lhes uma história real que eu li esta semana. Uma história de uma senhora que é professora dos Estados Unidos e que marcou-me tanto esta história. Se eu chorar também não tem mal nenhum, vocês já sabem que eu sou chorona, não há drama nenhum. Uma história que marcou-me tanto que deu o título à nossa conversa de hoje: A Caixa de Lápis. E diz Doris: eu estava a preparar uma apresentação que iria fazer nessa noite na faculdade. Muito concentrada. Nisto o telefone, bim, 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 bim. Era uma senhora que eu não conhecia. Mãe de um menino de 7 anos. Há aqui algum menino de 7 anos na sala? 7 anos. Não há nenhum? Olá, meus amores. Tá bom, que bom, meninos com 7 anos. Mas a senhora disse uma coisa tremenda. Olha, eu tenho uma doença terminal. Eu sei que vou morrer. Fui aconselhada a ocultar do meu filho para não o traumatizar. Mas eu não me sinto confortável nesta situação. Queria o seu conselho. E eu respondi-lhe que o nosso coração é normalmente muito mais esperto que o nosso cérebro neste tipo de situações e que ela iria encontrar a resposta para a sua dúvida. No entanto, convidei-a a assistir à conferência que eu ia dar essa noite. E mais tarde eu perguntava-me se eu iria reconhecer a senhora no meio das pessoas que estavam a assistir. Não tive dúvidas nenhumas. Quando olhei e vi uma senhora muito frágil apoiada por outras duas, percebi que era ela. Na palestra, eu expliquei que as crianças, porque é esta a formação de Doris, explicou que as crianças percebem a verdade antes do que alguém lhes conte e que quase sempre esperam até sentir que os adultos estão preparados para falar sobre o assunto e então expõem as suas preocupações e as suas dúvidas. De um modo geral, as crianças lidam melhor com a verdade do que com a negação dos factos. Mesmo que tal negação seja com o objetivo de as proteger do sofrimento. Devemos respeitar as crianças, diz Doris, fazendo com que participem da tristeza da família, sem que se sintam excluídas.
Na manhã seguinte, recebi outro telefonema. Apesar da sua dificuldade para falar, consegui ouvir a história contada numa voz embargada. Olha, eu cheguei a casa, acordei o meu filho e disse-lhe com serenidade: filho, preciso contar-te uma coisa. Ele interrompeu-a. Mamã, vais-me contar que estás a morrer? A mãe abraçou-o e disse-lhe: sim, meu filho, é verdade. Depois de alguns minutos, o menino afastou-se da mãe e foi buscar uma coisa que tinha guardado no fundo de uma gaveta. Uma caixa com lápis. E dentro dessa caixa, com lápis de várias cores, havia uma carta. E nessa carta estava escrito: mamã. E ele entregou e disse-lhe, e a carta estava escrita: mamã, eu vou amar-te sempre. O amor é algo de fantástico. Não sabemos, conta Doris, quanto tempo aquela criança estava a saber o que se passava em silêncio, no seu sofrimento. Às vezes, se calhar, com comportamentos estranhos. Nós nunca sabemos, muitas vezes, o que é que está por trás de comportamentos dos nossos amados filhos. Às vezes são preocupações até a nosso respeito. À estrutura familiar, o que é que se passa sem compreender algumas coisas. O que é certo é que 2 dias depois desta conversa, aquela senhora descansou e aquela caixa e aquela carta foram colocadas delicadamente no seu caixão. Todos nós deveríamos nascer com uma genética de amor. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, nós lemos: amados, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Lamentavelmente, o mal veio perturbar e, sem dúvida, nós somos por vezes enredados, cometemos erros nos nossos relacionamentos, pais, filhos e filhos, pais. Desobediência, ira, negligência, distração. Nós ouvimos, nós vemos histórias, mas o mais grave é quando as vivemos dentro dos nossos muros. É Isaías, no capítulo 49, no versículo 16, Isaías, capítulo 49, versículo 16, nós podemos ler. Cristina, eis que nas palmas, diz Deus, nas palmas das minhas mãos tenho o teu nome gravado. Os teus muros, ou seja, a tua vida, a tua casa, a tua família, estão continuamente perante mim. Isto é um amor que não tem explicação. É um amor que passou por muito sofrimento. Mas neste mundo, quem ama sofre. Mas Deus amou-nos mais. E foi por amor que Ele sofreu por cada um de nós. O Senhor ama-te, Yael. O Senhor ama-te, Gideon. O Senhor ama-te, Biel, Pedro. O Senhor ama-te, Fernanda, Daniela, Simão. Deus ama-te. Nunca te esqueças. Maria. Deus ama-te, Suzy.
Deus ama-te, Filipe. Deus ama-te, Davi. E deseja que cada um de nós tenha um dia, e no dia a dia, a certeza de quando nós nos caímos e nos aleijamos, quando nós sentimos que os nossos sonhos estão todos alterados, nunca mais se realizam. Deus ajuda-nos a compreender que, abrindo a sua palavra, nós podemos ter um conforto, uma pista, uma orientação segura. E nós podemos orar ao Pai do céu e podemos confiar nele de uma forma total. Na certeza de que o dói-dói não dura sempre, Miguel. Caíste, fizeste uma ferida, o dói-dói vai curar. Os sonhos vão se realizar da forma e no timing que Deus entender. Um dia nós viveremos sem vírus. Sem máscaras. Numa terra lindíssima. Esta terra restaurada. Com os animais que nós tanto gostamos, mas que não nos arranham. Com a nossa mãe, com o nosso irmão que já descansaram. Isaías 26:4. Diz-nos, Filipe, confia no Senhor perpetuamente. Maria José, sabes porquê? Porque Ele é uma rocha eterna. Isaías 54. Termino com este texto com que comecei. Todos os teus filhos, 54:13, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. A paz dos teus filhos será abundante. Que Deus nos ajude a sermos pais responsáveis e amorosos. Filhos respeitadores, gratos, bem treinados para a eternidade, irmãos harmoniosos e de boa influência. E em tudo, mas em tudo, em nome de Jesus. Amém.